chega de políticos se aposentando com salários médios de R$26 mil. Após a reforma, todos irão receber o mesmo teto, R$5.800, igual à iniciativa privada. E é por isso que eu e todos os deputados federais do Partido Novo renunciaram à aposentadoria especial parlamentar. Essa é uma das grandes vitórias da reforma, o fim da aposentadoria dos políticos. Para os servidores já aposentados não muda nada. Os servidores atuais terão 3 regras de transição de acordo com a situação de cada um. Já os novos servidores, eles terão as mesmas condições dos trabalhadores do setor privado. E isso é maravilhoso, porque a igualdade é um princípio fundamental da nossa Constituição. Os resultados vão vir de 2 formas. No primeiro momento, com a aprovação da reforma, nós vamos ter investimentos externos entrando no Brasil, porque o Brasil é um país fantástico, com um potencial enorme de investimento, com bons retornos para os investidores, mas que estão aguardando a aprovação dessa reforma. Porque essa reforma é um divisor de água. Se ela não for aprovada, o Brasil entra em colapso. Não vai mais pagar as contas públicas, não vai conseguir mais pagar as aposentadorias, não vai ter mais investimento. Mas se aprovar, nós vamos ter todo um novo cenário. E aí muito capital vai vir para o Brasil para começar a investir em logística, em comércio, em indústria, na atividade econômica. Esse é o resultado mais imediato. Mas tem um outro efeito, que é o efeito, vamos dizer, da própria aprovação da nova Previdência. E aí nós vamos imaginar que isso vai acontecer no tempo, não é imediatamente. São 450 bilhões de dívida. O governo tem que cobrar. E ele cobra. São mais de 5 milhões de ações judiciais cobrando. Mas essa dívida não resolve o problema. Vocês sabem por quê? 12 entre os 50 maiores devedores são órgãos públicos. Isso quer dizer que a gente tira a dívida de um bolso para colocar no outro. Então não resolve. Em segundo lugar, é porque a maior parte dos devedores já faliram ou estão em recuperação judicial. Por exemplo, a VASP, a Varig e a Transbrasil constam como os maiores devedores e já faliram, gente. E mesmo se esse dinheiro fosse todo recebido, ele só resolveria o problema por 2 anos. E nós precisamos ter uma solução para os próximos 10, 20, 30 anos, para as futuras gerações. Por isso essa reforma é muito importante. Pessoal, quem diz que a nova Previdência prejudica os mais pobres é um mentiroso. É fake news. 66% de quem está na Previdência ganha até um salário mínimo. Partindo do pressuposto que esses são os mais pobres, esses recolhem atualmente 8%. 8% do salário descontado na folha lá no Olerite vai para a Previdência. Quanto que vai ser com a nova Previdência? 7,5%. É menos, ou seja, vai sobrar mais dinheiro no bolso, o pobre vai pagar menos com a nova Previdência. Então é fake news que essa Previdência prejudica os mais pobres. É mentira, é fake news. Então quem é que vai pagar? Você se pergunta. O rico. O político vai perder essa aposentadoria integral, a elite do judiciário, do funcionalismo público. Todo mundo vai entrar no mesmo barco do INSS do povo brasileiro. A gente tem hoje no Brasil 2 possibilidades de você se aposentar, cumprindo um tempo mínimo de contribuição ou uma idade mínima. A nova Previdência propõe que você tenha apenas uma nova possibilidade, que é a idade mínima. Isso acontece porque hoje, pelo regime de tempo de contribuição, muitas pessoas, especialmente aquelas com mais educação e com maiores salários, se aposentam numa idade ainda onde elas estão no alto da sua capacidade produtiva e por onde elas vão viver muito mais tempo depois, fazendo com que a pessoa muitas vezes contribua por menos tempo do que ela vai usufruir na sua futura aposentadoria. E dessa forma não tem como as contas da Previdência fecharem. Então acreditamos e temos convicção que a implementação de uma idade mínima para se aposentar é muito necessária para a gente diminuir o rombo da atual Previdência e conseguir começar a colocar as contas do Brasil em ordem. Depende. Quem ganha pouco vai pagar menos. Quem ganha muito vai pagar mais. A alíquota hoje de 8% passa a ser 7,5%. Ou seja, quem ganha até 3 salários mínimos vai pagar menos do que pagava antes. Quem ganha mais de 3 salários mínimos vai pagar um pouco mais. Quem vai contribuir mais ainda são as pessoas que ganham os grandes salários do funcionalismo público. Ou seja, aqueles que ganham 30, 50 mil reais vão pagar bem mais. Pode chegar a uma alíquota progressiva de até 22%. Então, resumindo, quem ganha muito vai contribuir mais. E quem ganha menos, que é a maior parte da população brasileira, paga menos do que pagava antes. Essa é a nova Previdência.